Hoje, nós temos pela frente uma jornada absolutamente fascinante. Vamos desmistificar o brilhante paradoxo de uma das grandes obras-primas de Jorge Luís Borges, O Jardim de Veredas que se bifurcam. À primeira vista, a história se apresenta como um eletrizante suspense de espionagem, lá no meio da Primeira Guerra Mundial. Mas olha, não se deixem enganar pela superfície. Escondido sob esse enredo de tirar o fôlego, existe um profundo e vertiginoso quebra-cabeça filosófico sobre a própria natureza do tempo. Então, vamos direto ao ponto e começar a desvendar cada camada dessa charada genial. Nossa porta de entrada para esse labirinto literário é a famosa coletânea Ficções, que é o lar original desse conto. Esse é o nosso ponto de partida físico, o chão concreto de onde vamos saltar para uma das análises mais ricas da literatura. E para navegar por esse labirinto sem nos perdermos, nós vamos usar uma ferramenta poderosa, o close reading, ou a leitura atenta. Sabe aquela leitura com lupa? Pois é um exame super meticuloso. Essa vai ser a nossa lente de aumento para descascar as camadas da história, revelando não só a trama, mas a estrutura oculta, os temas centrais e as escolhas de estilo brilhantes que o autor fez. O nosso roteiro para essa investigação vai passar por 4 pontos essenciais. Vamos mapear os elementos da narrativa, entender a estrutura da obra, mergulhar nos recursos estilísticos e, por fim, ver como tudo isso desemboca no grande conceito central, o tempo que se bifurca. Começando então pela nossa primeira parada, os elementos da narrativa, ou o que chamamos de o labirinto da superfície. Vamos dar uma boa olhada no enredo físico. Tem um detalhe na narrativa que é um verdadeiro jogo de espelhos entre a caça e o caçador. Pensem só na ironia da situação. De um lado, nós temos o protagonista, Yu Tsun, um acadêmico chinês que atua como espião para o Império Alemão. Do outro, o capitão Richard Madden, que está caçando ele, um irlandês servindo à Inglaterra. A grande sacada aqui é que nenhum dos dois liga realmente para os impérios que defendem. Yu Tsun acha a Alemanha um país bárbaro, mas quer provar seu valor a um chefe que, no fundo, o despreza. E Madden, sob suspeita de traição por ser irlandês, precisa desesperadamente prender espiões para provar sua lealdade. Os dois são estrangeiros, deslocados, movidos por uma necessidade quase doentia de validação. É um espelhamento simplesmente perfeito. E olha como esse espelhamento vai parar até na geografia do conto. Durante a fuga desesperada de Yu Tsun, alguns meninos dão a ele instruções espaciais bem específicas de como chegar a um certo local. Pegue o caminho à esquerda e, a cada encruzilhada, dobre à esquerda novamente. Bom, qualquer um que entenda de labirintos reconhece essa instrução na hora. É o algoritmo clássico para se chegar ao centro de um labirinto físico. Ou seja, a própria jornada dos personagens pelas estradas já está prefigurando e preparando o nosso cérebro para o grande conceito abstrato que vai dominar a história. E isso nos leva à segunda dimensão do nosso mergulho, a estrutura, que é o nosso meta-labirinto. É aqui que descascamos a próxima camada e vemos a genialidade de uma história dentro de uma história. O autor não entrega uma história limpinha, não. Ele já começa fragmentando tudo. Primeiro, somos apresentados a uma referência a um livro de história real, do autor Liddell Hart. Depois entra o depoimento do nosso espião, Yu Tsun, só que com um aviso bizarro. Faltam as 2 páginas iniciais do documento. E como se não bastasse, do nada surge uma nota de rodapé de um suposto editor anônimo para contradizer o protagonista, chamando a hipótese dele de odiosa e ridícula. Todas essas molduras sobrepostas e muitas vezes contraditórias destroem qualquer chance de termos uma verdade única e confiável logo de cara. A gente é atirado no escuro, no meio da confusão. E é no meio dessa confusão estrutural que acontece uma das maiores reviravoltas da ficção moderna. Nós descobrimos que o antepassado do protagonista, Tsui Pen, tinha feito uma promessa dupla: escrever um livro e construir um labirinto onde qualquer um se perderia. O problema? O livro que ele deixou era um rascunho caótico, aparentemente sem sentido, e o labirinto físico, bom, esse nunca foi encontrado por ninguém. Até que vem o estalo genial. O livro e o labirinto não são 2 coisas separadas. O livro caótico é, literalmente, o próprio labirinto prometido. A estrutura maluca do texto que estamos lendo imita exatamente o labirinto conceitual da obra. Incrível, né? E para ver como isso se sustenta nas palavras, vamos para o nosso terceiro tópico, os recursos estilísticos, o labirinto atômico. Vamos descer ao nível microscópico do texto. A precisão que Borges usa na linguagem é assustadora.
Pegue, por exemplo, a frase inútil perfeição de silêncio. Essa é uma figura de linguagem chamada oxímoro, que junta coisas que parecem não combinar. O silêncio é perfeito, o que significa que o espião conseguiu se esconder muito bem. Mas, ao mesmo tempo, ele é inútil, porque o caçador já está a caminho e o destino trágico já está traçado. O autor obriga duas ideias completamente excludentes a dividirem o mesmo espaço na frase. Quer outro exemplo chocante? Felicidade quase abjeta. Parando para pensar, como é possível que a felicidade seja algo abjeto, vil ou desprezível? Pois é, essas escolhas de palavras estão longe de ser acidentais. Elas servem para ilustrar de forma muito aguda como a mente do narrador está completamente fraturada. Ele está dividido entre o seu dever militar cruel e a sua própria consciência. A tensão que a gente sente lendo é construída quase que átomo por átomo pelas próprias palavras. E então, bem no ápice intelectual de toda a história, um dos personagens lança uma pergunta retórica que simplesmente muda tudo. Ele pergunta, numa charada cujo tema é o xadrez, qual é a única palavra proibida? A resposta instintiva, e claro, a resposta correta, é a própria palavra xadrez. Uma charada tão simples, mas que é a ponte perfeita entre a escolha de palavras do autor e o grande tema oculto da obra. Essa charadinha do xadrez nos ensina o que podemos chamar de retórica da omissão. Omitir uma palavra deliberadamente, esconder ela o tempo todo, acaba sendo o jeito mais escandaloso de chamar a atenção para ela. Lembra do romance caótico do antepassado chinês? Pois bem, em momento algum, em nenhuma página, ele usa a palavra tempo. Nenhuma única vez. E por quê? Justamente porque o romance inteiro é sobre o tempo. O silêncio absoluto sobre a palavra literalmente grita sua importância. É o estilo do autor a serviço de uma reflexão filosófica gigante. O que nos joga, finalmente, na nossa quarta e última dimensão. O tempo que se bifurca. Vamos amarrar tudo isso para entender a resolução trágica dessa história. Preparem-se para essa virada conceitual. O tal labirinto prometido não era um lugar físico de pedra ou arbustos. Era um labirinto temporal. É uma rede infinita de tempos divergentes, convergentes e paralelos. Sabe por que o livro fictício parecia não ter sentido? Porque sempre que um personagem precisava tomar uma decisão, ele não escolhia só um caminho. Ele vivia todas as opções simultaneamente. Cada escolha criava universos paralelos, um verdadeiro jardim de veredas, ou caminhos que se dividem infinitamente. Pensem que isso antecipa conceitos de física quântica e multiverso décadas antes disso virar febre na cultura pop. É de explodir a cabeça. Mas, exatamente no meio dessa reflexão maravilhosa sobre infinitas possibilidades, a realidade bate à porta com violência. A trama brutal da espionagem colide em cheio com a trama filosófica. O nosso espião, Yu-Tsun, finalmente descobre como enviar para Berlim a mensagem com o nome da cidade que deve ser bombardeada. A cidade se chama Albert. E como ele, preso e isolado, manda essa informação? Assassinando a sangue frio a única pessoa perto dele que se chama Albert. O devaneio sobre o tempo infinito acaba num instante com o som seco de um revólver. O tempo contemplativo perde para o tempo implacável e horrível da guerra. E o fim dessa história coroa todo o paradoxo. O protagonista relata: abominavelmente venci. Sim, a mensagem chegou através dos jornais, o bombardeio aconteceu, a missão militar foi um sucesso, mas a frase termina revelando sua imensa contrição e cansaço. É uma ironia esmagadora. Em uma das infinitas possibilidades do universo, ele e Albert poderiam ser grandes amigos. Aliás, Albert foi quem revelou a ele a grandiosidade de seu próprio ancestral. Mas, para cumprir um dever mesquinho, Yu-Tsun teve que colapsar as infinitas possibilidades e tornar real apenas a linha do tempo mais trágica, assassina e brutal. E essa obra monumental nos deixa com uma pergunta muito incômoda, daquelas para ficar ruminando depois. Se a ideia do Tsilpen estiver certa, se cada mínima escolha que fazemos cria um universo inteiro novo e ramificado, criando futuros incontáveis, qual é a linha do tempo que nós estamos concretizando agora com as nossas atitudes? Em qual exato labirinto nós escolhemos navegar no dia de hoje? Fica aqui essa provocação fascinante sobre as nossas próprias escolhas. Um grande abraço a todos que nos acompanharam nesse mergulho literário e até a próxima análise.